O episódio de hoje vai começar diferente. Em vez de eu te contar logo de cara, eu quero que você sinta e imagine esse lugar. Uma experiência sensorial. Você vai ouvir 2 sons. Quando a gente fala de meio ambiente, qual som combina mais? Então, presta atenção, esse aqui é o primeiro. O que você sentiu ao ouvir esse som? Agora o segundo. A resposta é óbvia, né? Desde sempre, os povos indígenas cuidam, preservam e mantêm uma relação íntima com a natureza. São povos que escutam a terra, como diz a campanha lançada em abril pelo Ministério Público Federal. Mas mesmo sendo os legítimos filhos dos povos originários, muitos não possuem o direito à própria terra. Sério. Você já parou para pensar que o futuro do planeta pode depender da demarcação de um pedaço de terra indígena? No sul da Bahia, onde o Brasil começou, povos Tupinambá e Pataxó lutam para que seus territórios tradicionais sejam reconhecidos. A luta deles não é só por justiça histórica, é também por justiça climática. É do chão desse pedaço de Mata Atlântica que pode brotar um recado e um exemplo concreto à crise climática que ameaça o planeta. Os povos indígenas nos mostram que a verdadeira saída para os desafios climáticos está na preservação e no cuidado íntimo do meio ambiente. E o Ministério Público Federal, em seu papel de protetor de direitos, tem atuado para que esse direito saia do papel e vire realidade. Eu sou Casé Pessini e nesse episódio vou te contar como o clima, território e sobrevivência estão profundamente conectados. Em 22 de abril de 1500, navegadores portugueses colocaram pela primeira vez seus pés no Brasil, iniciando um processo de colonização que perdurou por séculos. E o primeiro contato que tiveram foi com os indígenas, que, claro, ficaram assustados com aquele pessoal diferente ali, literalmente invadindo suas terras. O Brasil que eles encontraram era deslumbrante. Florestas densas, rios cristalinos, ar puro, uma riqueza enorme de flora e fauna e uma cultura indígena ancestral, viva e forte. Mas a história que se seguiu foi dura. Muitos indígenas foram escravizados, populações desapareceram e saberes seculares quase se perderam. Bom, isso foi só para contextualizar o episódio de hoje. Os indígenas existem, resistem e, acredite, ainda precisam lutar por seus direitos. Pode parecer contraditório, mas no estado da Bahia, os povos Tupinambá e Pataxó ainda aguardam, há muito tempo, a demarcação de seus territórios, um passo fundamental para garantir dignidade e proteção. O Ministério Público Federal acompanha de perto essa situação, atento e comprometido com a defesa dessas comunidades. O objetivo é claro: pressionar o Estado brasileiro para que reconheça essa urgência, proteja os territórios e repare os danos históricos, permitindo que esses povos possam se desenvolver e, ao mesmo tempo, contribuir para a preservação e o equilíbrio ecológico da região e do planeta.
Estamos aqui sobrevoando a terra indígena Comexatibá, no município de Prado, na Bahia. E é impressionante como essa área é linda. O cheiro de ar puro que vem das matas, as praias paradisíacas, tudo isso contrasta e mostra por que é urgente preservar esse território. Só os indígenas conseguem manter esse lugar do jeito que está. Mas quem vê essa paz nem imagina os desafios que eles enfrentam. Há denúncias de grilagem de terra, tentativas de privatização das praias e aumento da violência. O perigo sobre essas terras é real e escancara a urgência de garantir que os povos que aqui vivem tenham seus territórios definitivamente demarcados. Tchau. Obrigado pela carona, hein? Mas aí você pode pensar, Cazé, me ajuda? Por que o Ministério Público Federal tem atuado nessa questão desses territórios indígenas do sul da Bahia? São vários os motivos. Bora lá então para o nosso top 5. 1. O direito ao território. Está na Constituição, não tem discussão. 2. Consulta prévia, livre e informada. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho garante que a voz dos povos seja ouvida antes de qualquer decisão. 3. Proteção dos direitos culturais, ambientais e sociais. Cuidar da terra é também cuidar das pessoas. 4. Reparar injustiças históricas, porque não dá para fingir que elas nunca existiram. 5. Preservar os modos de vida ancestrais e sustentáveis. Eles são parte fundamental da conservação do meio ambiente. E o que o Ministério Público Federal já fez até agora? Olha, tem muito chão pela frente, é verdade. Mas o Ministério Público Federal já encaminhou uma nota técnica ao Ministério da Justiça pedindo a imediata declaração das terras indígenas Barra Velha do Monte Pascoal, Comexatibá, Tupinambá de Belmonte, Tupinambá de Olivença. E também foi à Justiça para pedir a suspensão de licenças ambientais. Vocês acreditam que queriam construir uma usina hidrelétrica em Itapebi e nem consultaram os indígenas? E pasmem, quem deveria ajudar a proteger essas populações, um parlamentar no caso, atacou publicamente os Pataxó. Então, o Ministério Público Federal cobrou reparação por danos morais e coletivos. Não dá para deixar isso passar, gente. Quando a gente fala em demarcação, não é só riscar uma linha no mapa, não. É falar de clima, de futuro. Porque pensa só, os territórios indígenas funcionam como um grande relógio natural. Eles mantêm a floresta em pé, o ar mais limpo, a água correndo do jeito certo. Mas quando esse relógio desregula, quando o território não é protegido, vem o efeito cascata. Desmatamento, solo destruído, rios poluídos, calor aumentando. Aí todo mundo paga a conta, né? É por isso que a demarcação é urgente. Não é só garantir justiça para os povos originários, é garantir que esse relógio continue funcionando para equilibrar o planeta inteiro. Eu estava aqui conversando com o procurador Ramiro Rockenbach, responsável pelo caso, e ele falou um pouco para nós. Vamos ouvir. A terra indígena Barra Velha do Monte Pascoal e Comexatibá dos Pataxós e as terras indígenas Tupinambá de Olivença e Tupinambá de Belmonte dos Tupinambás aguardam apenas a decisão política do Estado brasileiro. E já passou e muito da hora de se fazer isso. O Brasil tem que dar exemplo na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, agora de 2025, em Belém do Pará, a COP30. Mais que discursos, precisa o Brasil mostrar que faz, com atos concretos, o que precisa ser feito. Para além da reparação histórica em favor do povo indígena Pataxó e do povo indígena Tupinambá, é uma questão de justiça climática.
Afinal, a ciência comprovou há muito tempo que os povos originários estão entre os que mais sofrem os impactos das mudanças climáticas, embora sejam os que menos as causem. Isso tem uma razão de ser. Como os próprios indígenas dizem, onde há terra indígena, a floresta permanece em pé, a água pura, a fauna e a flora vivas. Os indígenas sempre viveram de uma forma harmônica com a natureza, porque conscientes de que cada ecossistema e de que seus ciclos vitais necessitam de um convívio mais integrado possível. Portanto, que o Brasil dê exemplo na COP30, que assine até lá as portarias declaratórias das terras indígenas Barra Velha do Monte Pascoal, Comexatibá, Tupinambá de Belmonte, Tupinambá de Olivença, e que, nas palavras dos próprios indígenas, o Brasil e o mundo jamais se esqueçam que onde há terra indígena, a floresta permanece em pé, a água pura, fauna e a flora vivas, e é um grande passo para que a justiça climática se realize. Todos os anos, para o Ministério Público Federal, o abril é indígena. É mês de dar voz aos povos que escutam a terra. Em 2025, o Ministério Público Federal esteve no acampamento Terra Livre, mais conhecido como ATL, uma grande mobilização indígena realizada em Brasília. Um dos momentos mais marcantes foi o depoimento do cacique Ninaua, do povo Runicum. Ele fez um desabafo forte, que vale a reflexão nesse tema também. O mundo pede ajuda aos povos indígenas para reconstruir o que já foi destruído, mas não está disposto a ouvir a sabedoria ancestral que eles carregam. Deixa eu procurar aqui, peraí. Tá aqui, ó. Escuta só essa fala dele. É forte, necessária e extremamente atual. A gente reconhece a terra como mãe, que é da onde a gente tira o fruto, o alimento que vem todo dia para a mesa dos povos indígenas e dos não indígenas, no campo e na cidade, vem da mãe terra. Então é uma relação muito sagrada que nós temos, né? E, lamentavelmente, estão destruindo sem saber reconstruir. Quando a sociedade envolvente diz que a solução do planeta são os povos indígenas, a sociedade não pode jogar essa responsabilidade só para os povos indígenas. Infelizmente, a sociedade envolvente não quer saber e nem ouvir da sabedoria dos povos indígenas. Uau! Isso aí é uma baita lição pra gente, viu? O mundo vive pedindo ajuda para os povos indígenas na hora de proteger o meio ambiente. Mas quando eles falam, ninguém quer escutar. Essa campanha do Ministério Público Federal é totalmente necessária porque é exatamente isso que acontece. A gente precisa abrir os ouvidos, não é nem os olhos, e dar valor para quem tem essa conexão verdadeira com a natureza. Caminhando na terra indígena Comexatibá, é incrível perceber como os povos originários têm um modo de viver singular. Conversei com algumas lideranças locais aqui e eles me falaram que a atuação do Ministério Público Federal já conseguiu alguns avanços bem importantes. Os processos de demarcação entraram na pauta de audiências públicas. As denúncias de violações de direitos viraram ações na Justiça. E tem uma articulação firme com a Defensoria Pública da União, com a FUNAI e, claro, um diálogo direto com as próprias lideranças daqui. 9.500 indígenas Pataxó e Tupinambá. Esse é o número de beneficiados se o Estado brasileiro fizer a sua parte. Seria perfeito isso acontecer, especialmente em 2025, ano de COP30, uma reparação histórica no lugar onde tudo começou, no sul da Bahia. Olha o simbolismo disso. Essa demarcação também representa mais dignidade em uma área de mais de 109 mil hectares de Mata Atlântica. Um território vivo que com certeza ajuda a enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e inspira um futuro mais justo e sustentável.
o Ministério Público Federal segue firme ao lado dos povos indígenas do sul da Bahia e de todo o Brasil, por direito ao território, preservação de cultura e saberes e pela justiça climática. Afinal, só um guardião do futuro poderia estar ao lado do povo brasileiro assim. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu sou o Casé Pessini. Quer ser um guardião do futuro também? Cada um de nós pode ser um protetor de direitos. Acesse mpf.mp.br/guardião Travessão Futuro e descubra materiais exclusivos para baixar, compartilhar nas redes sociais e ajudar a levar essa mensagem ainda mais longe, inspirando cada vez mais pessoas.